matando uma saudade, pode-se dizer assim, de um bom período que eu estive na casa da irmã Antonieta. Eu conheci a irmã Antonieta há alguns anos. Hoje eu tenho 35 anos de casado e eu pude estar ali na casa, e no domingo eu estive visitando a igreja aqui na Montevidéu, depois de muito tempo. E aí eu fui ali honrá-la, sentei ali um pouquinho com ela para honrá-la. Enquanto em tempos difíceis, como nós estamos aqui hoje, no mundo, e não existe tempo fácil. Se alguém deseja alguma coisa fácil, o Evangelho não é para você. Porque eu nunca tive tempos fáceis. Eu imagino a irmã Antonieta hoje, pastora Antonieta. Tem muito tempo que nós só acompanhamos ela de longe. Mas ali naquele lugar eu pude falar para ela no domingo o quanto, no período da minha vida que eu estava passando, eu sempre fui, bom, tem período da minha vida, sempre fui empresário, e passei um momento muito difícil. O país nosso, na área de economia, ele passa momentos, muitos aqui passaram, plano real, plano Collor, plano Sarney. Eu passei tudo isso com o comércio grande. E eu estava passando um momento muito difícil. Lá no Vila dos Teles, eu tinha uma grande loja de imóveis, uma dos maiores, a maior propaganda na Rádio Melodia, na área de imóveis, era minha. E algumas pessoas falavam assim: ele é testa de ferro de algum grande investidor. Quando eu andava no Vila dos Teles de bermuda, e as pessoas falavam: olha, ele deve ter alguém investindo muito nele. Mas Deus tinha um projeto, sempre teve um projeto. E ali nós pegamos aquele prédio dos Correios, que hoje, na época, não era a sede dos Correios. Deus me colocou num local imenso. E ali nós prosperamos muito. Mas logo depois veio os planos. Plano Collor, que da noite para o dia, tudo que nós tínhamos estava preso na mão de um governante. E alguns lembram que muitas pessoas se suicidavam. Ali, Vila dos Teles era um polo, todos sabem. Eu estava na rua principal ali. Todos faziam negócios com a minha loja. Quem crescia, pastores. Hoje existem imóveis, depois de mais de 20 anos, existem imóveis meus no Brasil todo, de missionários, de aonde eu for, qualquer lugar, no Natal, enfim, na Paraíba. Pessoas levaram os meus móveis, que eram móveis bons. A gente tinha uma condição para que os cristãos comprassem seus móveis, uma maneira de trabalhar. E ali nós perdemos tudo, passamos um momento muito difícil. Eu quero dar esse depoimento, não é sobre mim que eu estou falando aqui hoje, é sobre o reino de Deus. E ali um dia, eu sou muito amigo da Lia e do Walter, não sei se vocês conhecem. Eles moraram nos Estados Unidos um tempo, e ali era uma parceira, alguém que andou muito perto da pastora, e ela falou: Samuel, eu queria convidar vocês para vocês estarem orando ali na Vila da Penha. E um dia eu cheguei naquele corredor, ela me levou, eu cheio, e a gente já cedo, quando chegamos ali de dia, não tinha hora, a gente chegava. Era um lugar que Deus realmente guardou, e ali eu vi muitos empresários. Eu fui diretor regional da Donete, no Rio de Janeiro, e ali eu pude ver vários amigos, gente passando por muitas dificuldades. E ali era um lugar, uma caverna que nós entrávamos para a gente ser fortalecido. Aleluia. A gente não chegava ali para pedir coisas para nós, mas porque a gente suportasse os tempos difíceis. Muitos funcionários, muitos caminhões na rua, muitas contas para pagar, mas ali nós íamos à tarde, ali não sabíamos a hora de chegar. Na hora que eu cheguei aqui, eu estou olhando para a pastora, não sei se é, mas independente disso, a palavra que Deus deu a ela aqui no início, na chegada, foi a confirmação de tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu cheguei ali, eu olhava para ela e eu falei: Senhor, foi exatamente o que Deus deu a ela. Tudo começa na sua casa. Lembra que a gente falou?
para abaixo. Tudo começa na sua casa. Ela repetiu aqui várias vezes. Se você não abre a sua casa, se você fica com medo, e hoje há um espírito de medo tentando parar a igreja, tentando parar. E o que eu vejo hoje, quando eu olho Israel, diante de um ataque terrível, que nós, como o pastor colocou aqui, nós víamos nos livros, mas nós estamos vendo a história, o sangue, mas aquele povo é o povo de Deus, porque como pode alguém sofrer um genocídio, um ataque tão cruel, e no outro dia, todos os hospitais em Israel estarem lotados de pessoas doando sangue, pessoas que não estão preocupadas consigo mesmo, pessoas que colocaram suas vidas e colocaram, eis aqui o meu sangue, porque pessoas estão precisando. E a pastora colocou aqui, se você não se importa, se você não abre a sua casa, se você fica com medo, Deus não realiza, não estende o seu braço. E o que eu vejo é um legado sobre o seu ministério, pastor Antonieta. Eu vejo um legado. De domingo para cá, pode estar certo, eu me senti, parecia um filme. Essas mulheres que estão deixando um legado, como Israel está deixando um legado. Nós vamos sair daqui, mas essa mulher tem deixado um legado para essa nação. Olha vocês aqui, lindas mulheres, sintam-se privilegiadas. Eu sou um privilegiado, porque diante dos problemas existem pessoas que têm um legado, que abrem portais, obedecem a Deus. E a gente conhece muito da história dela, como Deus falou com ela em meio a uma família enorme, e fala: abre aqui um poço. Não é isso? Cava um poço. Diz ela: como, Senhor? De tantas irmãs, de tanta esta família, e você não é o dono da sua casa. Talvez o inimigo falou com ela: você não é a dona, mas ela foi ao pai dela. Aleluia. Quando chegou lá, o pai dela falou para ela: minha filha, minha casa é a sua casa. Oh, glória a Deus. Se Deus falou com você, aleluia. E ali ela começou. A obediência de uma mulher está gerando isso. O Brasil todo conhece esse ministério. Hoje, qualquer aperto que a gente passar, e como sinceramente tem muito tempo que eu não venho, porque agora ela está aqui, é o mesmo lugar, esquece o local, é o mesmo corredorzinho. Quando eu escutei aqui os louvores, aqui no meu coração, eu hoje sou privilegiado de estar aqui. Tem um monte de coisa para fazer. E ontem uma pessoa falou assim: não, amanhã de manhã. Eu falei: amanhã de manhã não. A irmã Antonieta me convocou. Eu só fui dar um abraço nela. E ela falou assim: como é que está a Lana? Como é que está a sua esposa? Está tudo bem? E aí, logo depois eu voltei a falar com ela. E ela falou: eu quero ver você terça-feira. Aí eu fui para casa, ainda pensei assim: vou ligar para a irmã Antonieta. Eu falei: eu não posso, porque essa mulher tem um crédito com essa nação, tem um legado. O pedido dela é uma ordem. Podia ser um negócio que fosse, eu adiaria, eu cancelaria o voo, porque como eu fui abençoado dentro desse lugar. Mulheres, eu estou falando para vocês: continuem, vocês não estão fazendo algo de vocês, vocês estão pegando um bastão dessas mulheres aqui, estão somente continuando. Quando eu vi aqui a pastora ministrando, tudo começa na casa, é na casa. E ali eu me colocava. Quando eu chegava naquele lugar, eu parava o carro e entrava naquele corredor, e aquele monte de gente, e não tinha onde ficar, em pé. Quando alguém saía para beber água, a gente pegava o lugar, e ninguém brigava com ninguém. E eu via ali grandes empresários, gente pequena,
E a cada momento, às vezes eu era convocado por uma situação, porque, irmãos, você está passando um problema. Quando eu cheguei lá, eu falei, caramba, eu estou com tudo retido, toda dificuldade, mas eu podia ajudar algumas pessoas ainda. E depois eu entendi algumas coisas que eu tinha que fazer. Tiveram pessoas que vieram ser funcionários da minha loja. Eu lembro uma vez que a Denise Cerqueira, ela ia pregar fora do estado. Uma vez ela trouxe no avião um rapaz viciado em drogas, ela lá no Pará, em algum lugar. Ela e o Davi, o marido dela. E aqui, graças a Deus, quando chegou aqui no Rio de Janeiro, quando chegou assim, leva para a loja do Samuel. Eu falei, mas Deus falou com ela, botou o cara dentro do avião, o cara ia ser morto lá, e ele se arrependeu numa conferência enorme. A Denise Cerqueira, quantos lembram dela? Era uma mulher diferenciada, uma mulher que pregava o evangelho. Ela, quando voltava, ela voltava com pessoas, ela não sabia o que fazer, ela chorava com pessoas. Aí chegou segunda-feira, ela e o Davi com o carro, fez a minha loja. Eu falei, não tem vaga, mas dá um jeito. Bota ele aqui para lixar móveis, bota para entregar móveis. E aquele rapaz ia crescendo, e a minha vida sempre foi assim. E eu quero louvar a Deus, porque tudo começa na casa. Aquela prostituta ali abriu a porta da casa dela. Se eu contar, finalizando aqui, eu não quero ser longo. Mas na hora que eu perguntei ao Senhor, qual é a palavra que tu tem para mim? Ele falou, legado e casa. Legado tem a ver com essa mulher. E casa tem a ver com envio. Legado nós temos aqui. E o envio nosso está em Atos. Só finalizando. Pedro prega uma mensagem que altera a rota da igreja. E diz assim, todos os que criam, em Atos 3, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam todos, segundo a necessidade de cada um, e perseveravam unânimes todos os dias, partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava o Senhor os que haviam de ser salvos. Quando você vive dentro da sua casa aquilo que Deus quer, quando o teu coração queima por vidas, eu vou falar algo aqui para vocês que aconteceu comigo agora, somente uma experiência rápida. Há cerca de 3 anos, 5 anos atrás, num processo que eu estava passando em Deus falou para eu me separar. Se separa. Toda hora me falaram para eu se separar. E tinha um amigo que ficava chateado comigo, porque eu não usava. A Marlene é uma irmã querida, já congregamos juntos há muitos anos, ela conhece o Marcão e a Andréia. E eles ficavam chateados porque eu não usava uma casa, uma bela casa deles, na região dos lagos. Uma casa simples, sabe, irmão? Entre a praia e a lagoa. Imagina isso, a casa deles está no meio, com um coqueiro maravilhoso na frente, com um barquinho. E eu encontrei com ele num local, e eu, poxa, Samuel, eu senti assim, poxa, a gente tem a casa lá, você nunca pediu a casa para você. E na hora Deus falou comigo, é esse local que eu quero que você vá. E eu falei, tá bom, então me dê a chave. Ele falou assim, a hora que você quiser. Então tá bom, vou voltar para casa agora, vou falar com a minha esposa, e nesse final de semana desço a chave que eu vou para lá. Me dá o endereço. Ah, mas eu vou mandar instalar a Netflix, eu autorizo lá. Eu falei, não, se tiver televisão você tira, bota um cobertor. Já falei para ele assim, tira tudo, não habilita nada. Aí ele ficou assim, vou ficar 15 dias na sua casa. E ali eu fui para aquele lugar, 15 dias.
Bíblia, livros, oração, 15 dias. Comendo peixe, lógico, camarão, que é meu fraco. E eu chegava dentro daquele lugar, só eu e minha esposa. Eu ajoelhava naquela sala. Era o tempo todo, nada de distrações. Era me alimentar. Deus falava, faz isso, e Bíblia. Eu ia para a praia, Bíblia. O tempo todo, Bíblia, oração, oração, choro. Eu e ela. E ali Deus moveu algumas coisas comigo. E é exatamente o que a pastora falou sobre a minha casa. E ele falou que teria algumas pessoas que traria na minha casa. Vou contar só uma de várias. Um dia eu deixei um carro, em 2 carros que eu estava, eu deixei um carro no centro do Rio, precisava ir buscar, não tinha alguém para buscar. E eu fui entrar no ônibus. Muito tempo que eu não andava no ônibus, não sabia nem que o ônibus tinha a entrada na minha época, era atrás, hoje é pela frente. E na hora que eu fui sair daquele ônibus, eu caí e meu pé torceu, eu tive que voltar para casa com um táxi. Enfim, eu fiquei imobilizado, tive uma fratura muito feia e tive que ficar em casa mobilizado. E ali Deus começou uma história. O meu filho tinha um amigo lutador de MMA, faixa preta. E aí eu lembrei que a esposa dele é uma médica, terapeuta, e chamei ele para ele dar uma olhada, alguma coisa que ele pudesse me ajudar. E quando ele chegou na sala da minha casa, eu estava com o laptop, 2 laptops trabalhando, e na sala, e ele sentou. E ali na minha sala, depois de conversar todas as dicas que ele me deu, do nada aquele rapaz, enorme, todo tatuado, ele começou a chorar, olhando para mim. Ele começou a chorar, quebrantado, um grande quebrantamento entrou no coração dele. E eu não entendia nada, ele falou, eu quero o que você tem. Depois de um assunto, depois de tantas coisas, e eu falei, imediatamente, ali Deus começou a trazer pessoas na minha casa, sem eu falar nada. Aquele rapaz falando, eu quero o que você tem, eu estou vendo algo na tua vida, o que você tem. E eu respirei fundo e eu falei, amém, Senhor. E ali eu pude falar do amor de Deus com aquele rapaz. Eu falei, você já entrou no octagono com as pessoas mais fortes desse país. Você é confederado, uma faixa preta, todo mundo conhece você. Só que agora há um convite para você entrar no octagono com Deus. E há uma carne que precisa morrer. E ele falou, eu estou 7 anos da minha vida, o meu sonho é ir para os Estados Unidos, desde criança. Eu caminho. Quando eu vou chegar, é uma história muito parecida da Bíblia, né? Do tanque. Quando eu vou chegar, alguém entra na minha frente. Eu falei para ele, vai depender de você. Só para resumir, aquele rapaz se converteu, tomou uma posição naquela hora comigo, pegou a minha mão e fez uma oração de confissão naquele momento de perder a vida dele, de renunciar a vida dele por amor a Cristo. E ele entrou no quebrantamento, irmãos, imagina vizinhos, ele chorando, num pranto daquele de alma. E ele era novembro, mais ou menos nessa época, outubro, e ele tinha acabado de receber uma notícia da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, que ele tinha sido, não iria para um campeonato em Nova York, e era um dos mais esperados. E quando ele falou, o Espírito Santo falou para mim, fale para ele, para arrumar as malas, porque ele vai. Se Deus falou que ele vai, e ele falou para mim, é impossível, porque está tudo fechado. O último seria eu, estava tudo certo, mas um rapaz passou na minha frente, e já a habilitação do Brasil no site não tem mais como. Eu falei, Deus está falando, por causa da tua posição, você vai para os Estados Unidos. Eu falei, nem passaporte eu tenho. Com 15 dias, esse rapaz liga para mim, que a Confederação de Jiu-Jitsu Brasileira ligou para ele que teve uma pessoa que caiu em função de uma situação, de uma exigência que não cumpriu. E ele
Não existe isso de espera, podia ser qualquer um no Brasil. Ele foi chamado para que ele providenciasse rapidamente. Conclusão, irmãos, aquele rapaz não tinha R$1 para viajar, não tinha 1 quilômetro, não tinha nada. Nós fizemos uma vaquinha com ele. Deus mandou eu pegar um valor e semear na vida dele. A minha filha, fizemos uma vaquinha, a igreja, um monte de gente nós fizemos, porque o valor era muito alto, porque o custo é muito alto para manter uma pessoa em Nova York numa luta, mas ali era uma luta espiritual que Deus estava gerando na vida daquele rapaz. Aleluia. Esse rapaz foi para Nova York, de 3 lutas ele ganhou 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando ele estava prestes a embarcar, Deus me deu uma palavra: fique atento que uma pessoa lá, você não está indo lá somente para essa luta. Deus separou uma pessoa que vai procurar você. E ele foi e voltou, ninguém procurou ele. Quando ele voltou, já estava na rotina dele. Nós continuamos orando, discipular esse rapaz na minha casa. Não demorou muito, um telefonema aconteceu a ele. E o rapaz falou: rapaz, você estava no local X quando eu te procurava, eu tentava achar seu telefone em Nova York, eu tenho uma proposta para você, e agora, depois de muita coisa, eu falei com fulano no Brasil, tentaram te achar seu telefone, mas eu já tinha uma proposta para você. Eu tenho uma proposta de uma academia para você dirigir uma academia nos Estados Unidos, salário de tantos mil dólares, apartamento, carro, tudo. E rapidamente esse rapaz, com mais de 15 dias, estava de volta em Nova York. Na verdade, no Texas, em San Antônio, isso tem 5 anos atrás, só para vocês terem ideia. Hoje, esse rapaz, ele tem uma das maiores academias no Texas, tipo, o tamanho é tipo o Shopping Grande Rio, quem conhece? Vale $2 milhões. Esse rapaz, ele foi para a América sabendo que ele estava indo para uma missão. Aleluia. E ele está lá. Aleluia. Orem por ele. Ele se chama Gleison Pony. Muitos conhecem ele do Rio de Janeiro. Ele chega, semana passada ele estava aqui. Muito conhecido, ele era do UFC, chegou a lutar no UFC. Mas eu coloco assim por causa de uma obediência, por causa de ouvir a Deus. Deus faz, por causa de uma mulher prostituta. Uma atitude de você abrir a porta, de atender. As pessoas hoje estão aflitas. A minha esposa é assistente social. Eu falo, ela vai para o mercado comprar alguma coisa, não compra em 5 minutos, porque as pessoas têm uma carência, têm uma necessidade de Deus. Fique atenta, a pastora falou, irmãs, busquem discernir o tempo, as pessoas estão precisando. Olha essa menina que esse dia se suicidou. Quantos? Vamos ficar atentos, olhem, porque a gente vê. E a pastora Antonieta, quantas experiências ela contou para a gente naqueles tempos, de pessoas que Deus mostrava para ela, dentro de avião. Quantas experiências nós aprendemos ali, e vocês continuam aprendendo. Então a minha palavra aqui é de louvar a Deus, honrar o ministério da pastora Antonieta, honrar vocês. Continuem, é um legado que está conosco. Quantos pastores foram formados e estão ali? Quantos empresários não pularam de brechas e puderam ajudar outros? Eu louvo a Deus pela sua vida. Louvo mesmo. Não canso de agradecer a Deus pela sua vida, seu ministério, pela irmã. Eu lembro dela ainda lá, ou não, ou é parecida. Eu fico assim olhando os dois, tentando achar algumas, mas eu louvo a Deus, mas ela tem um legado. Eu louvo a Deus pela sua vida. Abaixa sua cabeça, nós vamos orar. Vai agora pela tua casa. Coloca aí a tua casa. Você entra nesse lugar aqui, irmãos. Se você está sem esperança, você sai daqui alimentado. Israel hoje, ele está dando um exemplo de que serve a um Deus verdadeiro. Pessoas hoje que estão indo para Israel, que amam a nação, amam o único Deus. Israel hoje está pregando para o mundo. Em vez de fugir da batalha, eles estão enfrentando o inimigo. Essa é a nossa postura. Em frente, não desista. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos agora. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui. Eu me sinto pequeno aqui nesse lugar, Senhor.
com aquilo que Tu me levou aquele dia para estar diante desse ministério, diante daquilo que Tu colocou dentro do coração da pastora, Senhor. Ó Pai, nos colocamos nas Tuas mãos. Cuida de cada um de nós, cuida de cada pastor que está aqui, cada um que tem um encargo, que a gente possa contribuir com os pastores, possa ser solidário a cada irmão que está ao nosso lado, estender a nossa mão para o aflito, que a gente possa olhar a necessidade dos irmãos que estão ao nosso lado a cada dia, independente do que esteja acontecendo conosco, que nós possamos fazer como o povo de Israel, que no momento que viram seus filhos ensanguentados, eles desceram de suas casas e foram oferecer o seu sangue, Senhor, nos hospitais. Que o nosso sangue possa ser oferecido nesse momento para ajudar, que a nossa mão possa não ficar encolhida e que a gente possa estender às pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão dentro de casa precisando de nós. Dê palavra, enche a nossa vida da Tua presença. Assim nós te oramos, Pai, em o nome de Jesus. Amém. 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 Glória a E amém. Deus.